Paz do Senhor para todos que estão nos assistindo neste momento, crianças, papais, mamães. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre as 10 pragas. Quem aí já ouviu falar sobre essa história? É muito legal. Fica aqui com a gente para você aprender um pouquinho mais, tá bom? Eu vou contar para vocês essa história que está lá no livro de Êxodo, do capítulo 7 até o capítulo 12, tá bom? E eu já quero ler aqui com vocês no capítulo 7, versículo 5 de Êxodo. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Lá no Egito existia um faraó. E Faraó era uma pessoa má. Ele era muito malvado com o povo de Israel, porque ele mantinha o povo escravo. Queriam que eles trabalhassem sem parar. Mas aí Deus enviou Moisés para que convencesse Faraó de libertar o povo dessa escravidão, para que o povo fosse livre. Então Moisés falou para Faraó: Faraó, você precisa libertar o povo, porque o povo está sendo mantido escravo e eles precisam ser livres para adorar a Deus. Mas Faraó não permitiu aquilo e falou: de jeito nenhum, não vou libertar o povo. E vou fazer eles trabalharem ainda mais agora. Então Moisés disse para ele: se você não libertar o povo, vai vir 10 pragas sobre o Egito. E essas pragas serão muito terríveis. As pessoas vão sofrer muito. Mas mesmo assim, Faraó nem quis saber disso e decidiu não libertar o povo dessa escravidão. Então, Deus resolveu mandar a primeira praga. A primeira praga transformou o rio Nilo, que era um rio muito importante naquele lugar, em sangue. Toda a água do rio ficou em sangue. As pessoas não tinham mais água para beber. Foi um momento muito difícil e muito terrível. Mas mesmo assim, Faraó não quis libertar o povo. Então Deus enviou a segunda praga. A segunda praga foi uma grande infestação de rãs. As rãs que viviam lá na beira do rio invadiram as ruas, invadiram as casas. Deve ter sido horrível, deve ter sido muito nojento ficar com aquele monte de rãs entrando dentro das casas e nas ruas, não é mesmo? E ainda assim Faraó não quis libertar o povo. Então Deus enviou a terceira praga. A terceira praga foi a praga dos piolhos. Imagina só todo mundo ficar com a cabeça cheia de piolho. Todas as pessoas pegaram piolho, inclusive Faraó e todos que moravam com ele pegou piolho também. Ficaram todo mundo o dia inteiro coçando a cabeça. Foi terrível também. Mas Faraó tinha um coração muito endurecido e ele não libertou o povo da escravidão ainda. Deus enviou então a quarta praga. A praga de número 4 foi a praga das moscas. Houve um grande enxame de moscas naquele lugar e por causa dessa praga, o Egito teve grandes prejuízos. Elas invadiram as casas das pessoas, deve ter sido também muito terrível. Imagina aquele barulho daquelas moscas o tempo inteiro no ouvido das pessoas, não é mesmo? E Faraó ainda não libertou o povo. Então Deus mandou a quinta praga. A quinta praga foi uma doença nos animais. Os animais daquela cidade morreram. Mas sabe, crianças, os animais do povo israelita não pegou essa doença e não morreu. Essa peste que deu nos animais, eles não morreram, porque o povo de Israel era um povo que confiava e acreditava no Senhor. Mas os animais do Egito, das pessoas que não acreditavam no Senhor, morreram. Todos os animais daquele lugar.
E aí Deus enviou a sexta praga. A praga de número 6 era chamada de úlceras. Úlceras eram feridas que saíam na pele das pessoas daquele lugar. As pessoas ficaram cobertas de feridas, de manchas pelo corpo inteiro. Mas ainda assim, nem assim Faraó quis libertar o povo. Faraó também teve essas úlceras, essas feridas no corpo, mas ele não libertou o povo da escravidão. Mesmo depois de todas essas pragas, Faraó ainda não quis libertar o povo. Moisés disse para ele: liberta o povo, Faraó, para que sejam livres, e Deus não vai mais mandar essas pragas para cá. Mas ele não quis saber, e mesmo assim ele tinha um coração muito endurecido, um coração muito frio, e ele não libertou o povo de Israel. Então Deus mandou a sétima praga. A sétima praga foi uma chuva com raios e chuva de pedras que destruiu muitas coisas na cidade. Ela destruiu todo o campo, destruiu sobre os animais, caiu nas pessoas que estavam naquele campo. Foi um momento de muita destruição também lá no Egito. Aí Deus mandou a praga de número 8. A praga de número 8 foi a praga dos gafanhotos. Os gafanhotos, eles destruíram toda a plantação. Encheu, foi um enxame como nunca tinha visto naquele lugar. O chão ficou coberto de gafanhotos por todos os lugares. E eles destroem a plantação também, eles comem as plantas, destroem. Foi muito triste. Imagina as pessoas que viviam daquela plantação, né? Ficaram sem os seus trabalhos. Foi muito triste também. Mas Faraó ainda não libertou o povo. Então Deus mandou a praga de número 9. Houve uma grande escuridão no Egito. Por 3 dias ficou escuro, o dia inteiro na escuridão, o dia inteiro aquele povo ficou no escuro. As pessoas não conseguiam nem ver umas às outras, porque estava muito escuro e nem saíam de casa também, devido à escuridão. Mas Faraó ainda não quis libertar o povo da escravidão. Então, crianças, Deus enviou para o Egito a última praga, a praga de número 10, que era a morte dos primogênitos. Você sabe o que são os primogênitos? Os primogênitos são os primeiros filhos da família, os filhos mais velhos. E aí, à meia-noite, Deus matou os primeiros filhos da família. O Senhor tinha avisado a Faraó através de Moisés, mas Faraó não quis escutar. E o filho de Faraó também morreu, e aí foi o fim para ele. O filho de Faraó era o herdeiro dele, era o primeiro filho dele, e ele morreu. E Deus disse para as pessoas que se protegessem para que não morressem os filhos das famílias. Elas deveriam matar um cordeiro e passar o sangue nas portas para que o primeiro filho daquela família não morresse. As pessoas que acreditavam e confiavam em Deus fizeram aquilo que Deus pediu para fazer. Mas as outras pessoas que não acreditaram tiveram os seus filhos mortos. Foi um momento de grande dor e tristeza no Egito, muito choro, muita dor, porque morreram os seus filhos. E então Faraó chamou Moisés no mesmo momento e disse: vá embora daqui com o seu povo, saiam desse país, vão adorar ao Deus de vocês aonde vocês quiserem. Foi tão grande a dor dele, tão triste que ele ficou, que ele deixou o povo ir, ele deixou o povo ser livre. Mas lá na frente, ele ainda queria matar os israelitas. Quando os israelitas estavam conseguindo sair, ele ainda queria matar os israelitas, mas Deus os guardou e os abençoou. Então nós aprendemos aqui que Faraó, ele ainda assim tinha um coração triste, endurecido, não acreditava no Senhor, e como castigo ele teve a morte do seu filho. Então, Faraó não acreditava em Deus e desobedeceu ao Senhor. E a gente pode ver que a ira de Deus
caiu sobre ele e sobre aquele país, não é mesmo? Nós devemos ser obedientes a Deus e agradecer a Deus, porque muitas vezes aparecem pessoas nas nossas vidas que nos alertam do que é bom e do que não é. Nós devemos ser gratos a Deus por isso. E neste momento, nós vamos fazer uma oração a Deus em agradecimento, tá bom? Fechem os olhinhos de vocês. Querido Deus, neste momento eu quero te agradecer porque o Senhor sempre coloca pessoas boas nas nossas vidas que nós devemos obedecer, porque nós sabemos que são pessoas que o Senhor mandou para cuidar de nós. Obrigado, meu Deus, por essas pessoas. Obrigado, Senhor, porque eu sei que eu devo obedecer, porque foi o que eu aprendi através da sua palavra. E por trás da obediência sempre tem bênçãos para as nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar a todas as famílias que estão nos assistindo, a todos aqueles que amam a sua palavra e que obedecem ao Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento. Amém. Amém, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma história e fiquem com Deus e até a próxima. E agora, amiguinhos, nós vamos cantar uma música em inglês. Ela se chama Pharaoh. Pharaoh significa faraó. Oh baby, é oh baby mesmo, não tem tradução. Let my people go significa deixe meu povo ir. Quero ouvir todo mundo cantar comigo, vamos lá! Pharaoh, oh baby, let my people go. Yeah, 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 yeah. Pharaoh, oh baby, let my people go. Yeah, 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 yeah. Um dia uma sarça ardente me falou: tire o meu povo de lá. O Egito não é o seu lugar. Vamos pra Canaã. Yeah. Pharaoh, oh baby, let my people go. Yeah, 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 yeah. Pharaoh, oh baby, let my people go. Yeah, 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 yeah. O seu faraó não quis deixar o meu povo ir. 10 pragas bastaram pra mudar e deixar o meu povo partir. Pharaoh, oh baby, let my people go. Yeah, 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 yeah. Pharaoh, oh baby, let my people go. Yeah, 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 yeah. Diante do mar que se abriu, passamos com os pés no chão. Olhamos pra trás e vimos então o faraó boiando assim. Yeah. Pharaoh, oh baby, let my people go. Yeah, 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 yeah. Pharaoh, oh baby, let my people go. Yeah, 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 yeah. Pharaoh, oh baby, let my people go. Yeah, 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 yeah. Pharaoh, oh baby, let my people go.